Bom, voltamos aqui com a nossa live. Estou aguardando o André para a gente dar início. Então, quem estiver entrando agora, agradeço aí a presença. Hoje a gente vai falar sobre fobias. Eu estou aguardando aqui o... Opa! O André entrou. Então vamos lá. André? E Fala, aí? Felipe. Como Pô, é eu que pensei que era tá? no meu entrado lá. Pois é, a gente não combinou isso, né? Pegou uma peça, doce ou travessura? Travessura. Pois é. Essa é uma live de Dia das Bruxas, né? De Halloween. Então E tá. aí, Felipe? Bom, oi, tá tudo bem, tudo bem. E você, como é que tá? Tranquilo, graças a Deus. Comeu mais doce ou fez mais travessura? Não, só come doce, cara. Então tá bom. Mas é Bom, importante. bom, eu queria agradecer, né, a presença de todo mundo que entrou para a gente dar início aqui à live. A Eliege, que está aí, o Arlen, faz tempo que. Você também conhece o Arlen, não conhece, André? Isso, trabalhamos juntos. Fala aí, Ah, Arlen. então, viu? Ele está aí também. É, Meu pai está na live também, enfim, as pessoas estão entrando, estão chegando, e hoje nós vamos falar sobre fobias, né? E aí eu convidei meu amigo, o André, para a gente falar um pouco sobre isso, e porque ele sempre tem perguntas muito boas para mim, né, André? Sempre faz perguntas Verdade, muito boas, né? tô muito curioso. Né, e além disso, né, você também parece que você tem uma fobia aí, a gente vai falar sobre isso, né? Mas você vai me dizer se é fobia ou não. Pois é. Bom, então vamos lá, vamos dar início aí à nossa live. Como eu disse, o tema de hoje é fobias e vou passar a palavra aí para o André, para o André se apresentar, contar um pouco aí, enfim, dessa nossa parceria que a gente vem fazendo, né? Desde que a gente iniciou com a nossa primeira live. Essa é uma live de retorno. A gente está dando continuidade à primeira live que a gente fez lá atrás, né? Depois disso, o André fez um monte de lives e agora a gente está de volta aí com uma nova. E vamos ver, pode ser que daqui para frente que a gente faça mais lives ainda. Vai lá, André. Bom, boa tarde para todo mundo. Obrigado aí pela paciência e esperar acertar os rumos da conversa aí. E meu nome é André, né? André Briese. Eu sou autor, roteirista, redator, ator também atualmente. E tô aí junto com o Felipe, né? Porque a gente começou a conversar esses tempos atrás sobre hipnose clínica e tal. E até a gente fez uma sessão que foi muito útil para mim, deu uma clareada bastante no horizonte das situações que eu tenho vivido, né? Todos têm vivido, né? Com esse negócio de pandemia, acho que todo mundo tem uma situação para acertar aí. É E verdade. agora a gente está falando, ele me chamou, né? Porque a gente estava conversando esses dias sobre medos, fobias. Eu tenho um medo exagerado, entendeu? Mas eu não sei se é fobia. Eu queria perguntar primeiro para o Felipe o que é uma fobia. Bom, então vamos lá. Bom, a fobia é o medo excessivo, tá? É um medo excessivo, um medo irracional, persistente, incontrolável que você tem de algo, né? Um objeto ou de uma situação. E porque assim ter medo é natural, né? Faz parte do nosso processo de defesa, de proteção, de sobrevivência. Então, é um alerta que é importante a gente ter. Porque senão se a gente não tiver medo, a gente
salta de um lugar alto achando que vai voar. E não é bem assim, né? Mas o problema é quando se torna a intensidade do medo começa a prejudicar a vida da pessoa. Então, começa a afetar de maneira negativa. E aí a pessoa passa a evitar o objeto, né, a causa do medo da pessoa, começa a evitar ou a situação que causa esse medo, e quando aquilo persiste, sabe, se torna uma coisa irracional. Às vezes o perigo ele não é real, às vezes ele é até ausente. Só que a pessoa, né, ela vai criando tudo aquilo na cabeça e aí entra em um estado que pode levar até o desmaio, né, a um desmaio. Então, aí eu posso aqui dar vários exemplos, né, por exemplo, de fobias, né, mais comuns. Vamos pegar claustrofobia, né, que é o medo Hum, de lugar fechado e pequeno, apertado. Aí a pessoa não consegue, ela precisa sair dali, ela se desespera nessa situação. É, Outro, por exemplo, aí medo de fobia de animais, né, por exemplo. Aracnofobia, que é o medo de aranhas. É, tem pessoas que têm medo de cachorro, tem pessoas que têm medo de cobras. É, o André, por exemplo, parece aí que ele tem medo de abelhas. Abelhas, vespas e o que mais? Marimbondo. qualquer um bicho que tenha ferrão, cara, me paralisa de medo. Pois Se é, entrar aqui no. Não, se entrar uma abelha aqui agora, eu não vou ter coragem nem de espantar ela. Eu não entro em embate de frente com um bicho desses. Eu saio e deixo o caminho livre para ele. então. E aí você faz o quê? Você pede para alguém tirar o bicho do lugar? Como é que você se livra do bicho se ele entrar no seu apartamento? Aí nesse momento da live. Nesse momento da live, me tranco no banheiro, cara. Um inseto, né? E aí pensa comigo. Vamos supor que é uma abelha, tá? A abelha é pequenininha, tá? Uma abelha pequenininha. Importa o tamanho para você ou pode ser uma abelha pequenininha, aquela que a Pode ser pretinha pequenininho. ou aquela pode ser uma pequenininha. Pode, Tá valendo. pode ser pequenininho. As maiores E dão é mais o medo, suficiente, lógico. tá? Mas uma pequenininha é o suficiente para te mandar pro banheiro, Ah, é sim, cara. Eu não né? arrisco ficar perto de abelha nem de Então, marimbondo. então. Fiquei de E medo. você E quais são as reações que você tem nessa hora? O que, que acontece, além de fugir, né? Além de fugir, de evitar o contato com aquilo que te causa medo, quais são as reações que você tem nessa situação? Bom, podendo eu fujo, evidentemente, mas, por exemplo, se ela pousa na minha mão, eu não tenho coragem, não consigo me mexer porque eu tenho medo dela picar. Então Você, começo a dar aquela batedeira no coração, fico, não deixo ninguém chegar perto também para não assustar o bicho e ele me picar. Fico paralisa. paralisado, congelado até ele sair voando. Quando ele deu uma voadinha assim, eu saio correndo, deixo ele para trás. Se está num lugar perto que não está em mim, aí eu peço para quem está junto me ajudar a espantar ou matar. Porque tem gente que tem medo de matar abelha, né? Eu também tenho dó, né, de matar. Entendi. Mas entre ela me picar e ela morrer, eu prefiro que ela morra. Pois é. Agora, mas me fala uma coisa: se você vê a abelha, por exemplo, ela está numa mesa e nessa mesa vocês estão ali, estão comendo, né? E aí você vê uma abelha naquela mesa. Você se aproxima da mesa ou você sai fora? Então, saio fora. Podendo Você fugir, eu sai fora. fujo. Seja qualquer. Você nem, Já mudei de você não fica. por causa disso. Entendi. Então, e você consegue perceber que assim, o tamanho é desse tamaninho. Vamos pegar uma pretinha desse tamanho, ou aquela que tem a bundinha que é amarela e preta, listrada, né? Ela, enfim, é Que pequenininha, horror. né? Pois é, ela é pequenininha. E aí você concorda comigo que racionalmente, se você parar para pensar, você fala, poxa, olha o meu tamanho, eu sou um gigante. Não faz sentido eu ter medo de um bichinho desse tamanho. Racionalmente Ah, mas pensando, não é? Hã? mas ela pica, ela fica voando, ela tem um voo Então, esquisito, aquele voo que fica pois é, meio parado. Ah, pois eu é, mas é mais não. forte que você.
não é? A Mais forte reação que eu. sua é mais forte, então. Pois esses sinais podem identificar uma fobia. Tá? É claro que existe um conjunto de assim, uma entrevista clínica em cima disso, né? Não rápida desse jeito que a gente está conversando, mas são sinais que já demonstram um medo excessivo. E aí, como eu estava falando, tem diversas fobias. Eu, por exemplo, eu já tive fobias, tá? Eu vou falar aqui de algumas que eu tive, mas com relação a animais, não, eu não tive nenhuma. Mas eu já tratei pessoas com fobias de animais. Vou pegar um exemplo aqui, que um cara que tinha uma fobia de sapo, e a gente. E aí, por conta disso, ele evitava ir no sítio da família, porque no sítio da família ele poderia ter contato com sapos. E aí, na infância, teve um evento que ele estava com o irmão dele em uma situação, jogando videogame, parece, e aí ele foi no banheiro, né, para fazer xixi, e quando ele chegou lá no banheiro, depois que ele fez xixi, ele foi lavar a mão e tinha um sapo. Eu imagino que devia ser uma perereca, né? Mas enfim, né, um sapo ali dentro da pia. E aí quando ele foi lavar a mão, o sapo pulou e grudou na mão dele assim. E aí ele sentiu aquilo, deu um desespero, saiu correndo do banheiro, né, chacoalhou a mão, saiu desesperado e foi lá, foi para onde estava o irmão e ficou lá branco, né, tremendo. É, teve ali, disparou o coração, né, sudorese, tudo mais. E depois disso, ele passou a ter essa aversão com relação ao sapo. E aí a gente fez um tratamento de fobia em cima disso, para dessensibilizar, né, diminuir essa sensibilidade que ele tinha com relação ao sapo, que ele não conseguia nem olhar uma imagem de um sapo. A gente fez tudo isso em hipnose. Mas, enfim, aproveitando o gancho dos bichos, né, que a gente está falando. Ó, alguém falou aqui, ó, a Aline falou, minha fobia é água e assoreamento de encosta de rio. Interessante, específica. Eu também tenho uma fobia específica que quer dizer, tinha, né, não tenho mais, que é de andar em roda gigante ou em bondinho. E aí, nossa, eu evitava, né? E eu queria levar meu filho para andar de roda gigante, né? Ou ir num bondinho. E aí eu evitava né, de todas as maneiras. Mas no passado eu não tive esse problema, porque eu andei Mas como em que roda você, gigante. Hã? como que você superou esse problema? Foi lá e Então, ficou, se pois é, expôs aí ao que tá. O que eu fiz? Eu fiz duas coisas. Na época eu não tinha a hipnose clínica como recurso. Então eu fiz duas coisas. Uma, eu não sei se é recomendada, que foi me expor. Tá? Me expor, eu estou dizendo assim, me expor de uma vez só, sabe? Uma coisa é você se expor aos poucos, gradativamente. E aí você vai indo aos poucos, e aí você vai vencendo a tua fobia. A outra é você pegar e pum, de uma vez só. É um choque, tá? Eu cheguei a fazer isso, mas também, antes de fazer isso, eu usei uma técnica de visualização, que era o que eu sabia na época. Então eu ficava imaginando, antes de andar na roda gigante, ou antes de ir no bondinho, eu ficava imaginando, fechava os meus olhos e pensava eu indo e me divertindo com meu filho, né, ali na roda gigante ou no bondinho, e eu ali tirando foto, fazendo coisas, feliz, né, nessa situação. E eu agitava muito meu corpo, então eu ficava na fila do brinquedo, pulando, fazendo assim, dizendo frases que eu, sabe, tipo, eu consigo, eu de vou, patrão? imagina, que isso, eu ficava me empolgando, me animando para dizer que eu era capaz daquilo. Porque, pô, se no passado eu não tinha essa situação, que eu não tinha mesmo, eu andava, pra você ter noção, André, e todo mundo aqui que está me ouvindo, eu andei naquelas rodas gigantes que eram cadeirinhas, que o seu pé ficava para fora, ficava solto assim, e ela girava.
Então, pô, como é que eu fui ficar com medo depois de roda gigante fechada, tudo fechado ali dentro? Né? A mesma coisa do bondinho. Eu andei em teleférico. Tem coisa mais, mais arriscada? Você vai com as perninhas de fora. Então, assim. Mas aí, enfim, em algum determinado momento, isso se desenvolveu em mim. E aí o que eu fiz foi isso, foi visualizar, eu indo muito bem, né, nesse passeio, eu visualizava um dia antes, até mais dias antes, por causa da ansiedade, né, que gera uma ansiedade, você vai andar no brinquedo. No dia eu visualizava também, fechando os olhos e imaginando muito bem ali, e na fila essa empolgação, essa animação para encarar. E aí eu fui de uma vez só, eu fui direto, né? Eu não fui aos pouquinhos, fui e dei um choque. O que aconteceu? No bondinho, a primeira vez que eu fui no bondinho, depois que eu fiz isso, eu fiquei me tremendo inteiro lá dentro. Eu grudei até lá dentro do negócio e ficava lá dentro assim, me segurando para o meu filho não perceber que eu estava ali todo tenso. E aí, conforme o bondinho foi indo, e eram várias paradas, isso e aquilo, eu fui relaxando e eu comecei a tirar foto, aí saí de um lugar, sentei do lado dele, fui para outro lugar, aí comecei a me mover dentro do bondinho. E assim fui ficando melhor a cada próximo brinquedo, né? Próximo bondinho que eu ia. No caso da roda gigante, a primeira vez que eu fui, também depois, né, disso que eu fiz, a roda gigante começou, né? Aí foi uma volta, eu lá, tudo bem, outra volta, tudo bem. Aí daqui a pouco começou uma tempestade, e aí a roda, os carrinhos da roda gigante, né? Não sei o nome daquilo, né? Aquela, que não são cadeirinhas, né? Mas ali. Qual é o nome, André? Você sabe? Acho que é Qual é o nome cadeira. daquilo? Tipo, mas aí aquilo começou a balançar assim, a roda gigante parava no topo, e aí a tempestade ventando e começou a fazer assim, quando chegou na quinta volta, eu lembro que eram 7 voltas, quando chegou na quinta eu já, para! Quando passou embaixo pedi para descer, aí, ou seja, é porque eu fui direto, tá? Eu não fui aos poucos. E eu não tinha também o recurso da hipnose. E aí foi assim, mas depois, né, na próxima roda gigante que eu fui, eu já não tive esse problema, essa situação, até porque na próxima eu olhei o tempo para ver se estava tudo bem, se não ia ter tempestade, aí eu encarei. Né? Então, é bem isso, sabe? Vamos ver aqui, que acho que tem perguntas das pessoas, eu vi que mandaram aqui. O Agradecer aqui pessoal a tem que. presença. É, agradecer a presença aqui das pessoas que estão entrando. Aqui, a Aline falou o seguinte: sempre morri de medo do carro cair no rio. Nunca dirijo na pista da esquerda perto do rio. Acho que morri presa e afogada na vida passada. Então, Aline, esse lance de vidas passadas, dentro da hipnose, quando a gente faz uma regressão de vidas passadas, a gente faz esse tratamento, né, essa ressignificação do que aconteceu no passado. E agora, sim, se existem ou não vidas passadas, a hipnose não comprova isso. Para o hipnoterapeuta, é importante tratar a sua questão. E se a sua questão estiver em uma vida passada e aparecer dessa maneira, é lá que a gente vai tratar. Se for uma fobia, revivendo esse evento traumático. E aí, ressignificando isso, tá? Mas nem toda fobia você precisa fazer uma regressão, reviver esse momento para você poder fazer o tratamento, ressignificar. Basta apenas a dessensibilização, que em hipnose, uma exposição gradativa, né, aos poucos, a esse medo irracional, tá? E uma associação de um novo sentimento, também com relação a tudo isso, a essa situação. Inclusive, eu te ajudo a descobrir meios de lidar com essa situação como se você não tivesse o medo. Tá? Então, é um outro processo, além da regressão. Tem também um outro que é a descaracterização da fobia, que você vai descaracterizando, vai transformando o objeto de fobia num objeto bonitinho,
sabe? Um objeto fofinho, uma coisa que não causa medo para você, só que isso pode desencadear em uma outra coisa, tá? Então, por isso que não basta você apenas descaracterizar a sua fobia, porque aí você não vai ter medo mais. Vou dar um exemplo, uma pessoa que eu atendi que tinha medo de gato, e aí eu transformei, eu não, né? Ela que faz com ela mesma, né? Porque em hipnose é a pessoa que vai fazendo, vai imaginando e sentindo as coisas, eu vou apenas pedindo e conduzindo, e ela foi fazendo com ela mesma. E aí ela transformou o gato em um gatinho de pelúcia, né? Inofensivo, que não fazia mal e meio que de brinquedo, sabe? E aí ela podia passar pelo gatinho, não tinha problema. Ou seja, ok, funcionou para essa situação. Depois disso, essa minha paciente me contou que ela passou por gatos e não teve mais problema nenhum. Quando viu gatos na rua, ou em situação que antes ela atravessava a rua para evitar o gato que estava no caminho dela, funcionou para isso. Só que foi preciso tratar outras coisas relacionadas a essa fobia. Não apenas isso, tá? Porque às vezes acontece um deslocamento e se manifesta de uma outra maneira. Então você tem que tratar a origem, a causa. Não basta, quando você faz a descaracterização, não basta apenas descaracterizar, mas você tem que tratar a origem, a causa. Porque às vezes a fobia nem está relacionada ao medo do gato. É um outro medo que foi deslocado para o medo do gato. Entende? Então, por isso que é importante sempre, nesse caso da descaracterização, você tratar a origem. Já no caso da dessensibilização, você não precisa ir na origem, tá? Você não precisa ir lá atrás, basta você ir diminuindo essa sensibilidade com relação à fobia, até que você lida com aquilo de maneira natural. É isso. Como que Acho que faz eu... a sensibilização? Como que é feito? Oi, peraí. Vamos lá. Pode falar, André. Feita uma Vamos lá. dessensibilização. Como que é feita uma dessensibilização? Então, O que é? depois que a pessoa entra no estado de hipnose, que aí que é o seguinte, primeiro a gente vai fazer um processo de relaxamento para a pessoa ficar relaxada e ela conseguir, através desse relaxamento, que ela faz com ela mesma, se ela não se permitir, nada acontece. Depois disso, ela amplia, né, a capacidade dela de imaginar e sentir as coisas, tá? E de acessar todas as informações que estão dentro dela. Isso até a barriga da mamãe ou, no caso, como a Aline falou, de vidas passadas. Uma vez que a gente tem esse acesso ao subconsciente, né, que é quando a frequência das ondas cerebrais estão mais baixas, a partir desse momento, a reprogramação ela é feita através da imaginação e do sentimento. Tá? Então, eu vou dar os dois exemplos aqui para você, tanto da dessensibilização, né, eu falei da descaracterização, eu vou dar da dessensibilização como da regressão. Tá? Vamos supor que aí a pessoa tem uma fobia com relação a barata. Tá? Barata, porque eu já tratei com relação a barata também. Então a pessoa tem com relação a barata, a gente vai fazer com que essa pessoa, ou melhor, vou pegar uma melhor que é bacana, de avião, tá bom? Porque foi um outro tratamento que eu fiz, a pessoa tinha medo de avião, e aí a situação é a seguinte, você pode fazer com que mentalmente, e aí a partir em transe hipnótico, que a pessoa, tudo que ela imagina é como se fosse realidade para ela, tá? Nesse momento. Então você faz com que ela imagine, ela que vai fazendo com ela mesma. Você vai apenas sugerindo, vai conduzindo e vai mediando essa situação toda. Então primeiro você pode pegar todos os pensamentos relacionados à fobia que ela tem
né, a imagem mental que ela tem com relação ao avião, que causa nela os sintomas que são semelhantes ao da ansiedade, né, porque a fobia é um transtorno de ansiedade. Então, você pega todos aqueles... toda essa imagem mental de situações que ela passou de pânico dentro de um avião, ou apenas ela nem voou, só na infância, ou na adolescência, em algum momento da vida dela, ela pode ter sido condicionada a uma coisa, sabe? Porque a origem de uma fobia, ela pode vir de um evento traumático, ela pode ser, ela pode contribuir com um fator genético, pode ser condicionamento, sabe? Tipo assim, os pais querem proteger os filhos de tocarem numa aranha, porque a aranha vai picar e vai causar, sei lá, vai que tem veneno e vai dar um problema ali, né, nos filhos. E aí eles vão condicionando aos filhos ficarem longe daquilo e acabam gerando um medo, o medo da aranha. E aí na verdade, se você vai fazer quando você faz uma regressão, e você vai ver a origem disso, ou mesmo uma dessensibilização, você não precisa... eu digo assim, você não vai tratar um evento traumático, mas aí a pessoa vai voltar nesse momento e vai perceber que ela não tinha medo de aranha, que ela foi condicionada pelos pais e, portanto, não faz o menor sentido. Então, você faz uma ressignificação aí, a pessoa tem essa compreensão, essa interpretação, e aí desbloqueia isso, sabe? Quando você vai e encontra essa origem. Eu estou dando um exemplo aí de um caso. Agora vamos pegar da dessensibilização. Então, você pega a imagem da pessoa lá, relacionada ao avião. Então, você primeiro destrói essa imagem, você desconstrói essa imagem, sabe? De fato, você desconfigura essa imagem que a pessoa tem de ela voando e passando aquela situação toda, de tremor, né, de sudorese, de pânico, de desespero ou de desmaio, como quem tem fobia de sangue, acontece muito, a pessoa desmaia. Enfim, você consegue, você destrói aquilo, sabe? Literalmente, tá? Através de imaginação. Uma vez que você faz isso, e você se livra dessas imagens, você começa a iniciar um processo onde a pessoa vai se imaginando em situações tipo, ela entrando em vários aeroportos, sabe? Entrando em vários aeroportos e se sentindo muito bem. Depois, você pode fazer essa pessoa imaginando ela em situações em que voar para ela, associando o prazer de voar como se fosse de fazer uma viagem de carro, entende? E aí, uma viagem de carro com a família que ela gosta, e aí você, a partir de uma imagem de carro, você vai associando, então você coloca ela numa imagem, a pessoa, né? Você vai pedindo para ela vai se imaginando, ela passeando de carro, ela curtindo com a família, sentindo aquela coisa boa toda, e ao mesmo tempo, você pede para ela ver rapidamente, sabe? Como se fosse em uma pequena porta, um pequeno portal dentro dessa grande imagem, ou sobrepondo imagem. Você vê rapidamente ali, pede para ela ver ela no avião, ali numa situação de avião. E aí você volta de novo para aquele momento em que ela está passeando de carro e aquela coisa gostosa dela viajando, se sentindo bem, e depois mostra ela de novo nesse ambiente que ela tem a fobia. E aí você vai fazendo com que a imagem principal que dá mais prazer para ela vá sobrepondo a sensação, o prazer, né, a emoção positiva vá sobrepondo essa emoção negativa dela dentro do avião. E depois você conduz a pessoa para que ela se imagine dentro do avião. Né? Quando ela estiver ancorada, eu digo, associado dentro dela esse sentimento positivo, e que não incomode mais aquele sentimento que ela tem com relação ao avião, você pode fazer com que a pessoa aí se imagine dentro do avião. E aí ela se imagine voando várias vezes, e ela depois conversando com as pessoas e contando como é gostoso viajar de avião,
E por aí vai. Você cria uma história, entende? Você cria uma história dentro disso. E tudo que você faz isso dentro da hipnose é uma realidade para a pessoa. Então fica gravado dentro daquela pessoa, sabe? É como se fosse uma nova memória que é colocada ali, uma nova interpretação, e dali para frente a pessoa vai agindo com essa referência, essa nova referência. Esse é um exemplo, né? Tem outros exemplos de dessensibilização. Tem um outro que é quando você pega vamos supor, o trauma é um momento, aquilo que eu contei aí, um momento do sapo, né? Do rapaz lá, que teve a situação do sapo. Aí você pega um momento antes que a pessoa estava segura e pega um momento depois dessa situação que a pessoa ficou segura depois. E aí você faz com que a pessoa, que aquele momento principal, que é o do pânico que a pessoa teve ali, do pavor, você descaracteriza aquele momento. Ou seja, você tira o brilho, tira a cor, tira o som, congela a imagem, você vai descaracterizando tudo aquilo que a pessoa viveu. Diminui o tamanho do sapo, faz tudo, descaracteriza tudo. Tá? Bota a pessoa maior do que o objeto, vai mudando tudo. E mostra o momento antes, que a pessoa estava segura, e o momento depois. E aí você vai repassando tudo isso, como se fosse um filme, desde o momento que antecede o que aconteceu, que ele estava tranquilo, seguro, se divertindo com o irmão, jogando videogame, como depois, durante o momento, aí passa pelo momento que está lá em preto e branco, que está descaracterizado, e você vai de novo para o momento em que ele ficou bem, se sentiu muito bem. Esses dois momentos, tanto antes quanto depois, que ele se sentiu muito bem, muito seguro, são momentos em que você tem que enaltecer, né? Deixá-los muito vívidos na mente da pessoa, para que eles ganhem do momento que era o momento antes traumático, tá? E aí quando você faz a pessoa passar por isso várias vezes, você vai dessensibilizando aquele momento do trauma. E aí chega um ponto que a pessoa passa pelo trauma, assiste aquele trauma e não sofre com isso. Essa é a hora em que você leva a pessoa para dentro da cena, né? Você conduz a pessoa para dentro da cena para ela confrontar o bicho, né? Cara a cara, e ela perceber que ela não se assusta mais com ele, que ela não tem mais medo dele, porque ela tirou a sensibilidade que ela tinha com relação àquele bicho. Né? E aí, quando a pessoa entra, né, tudo isso é em hipnose, né? Através da imaginação e do sentimento. Quando ela entra, o sentimento, inclusive, que já está associado, por conta dessa repetição, né, e das imagens mais vívidas e coloridas serem as de segurança e de tranquilidade, é este sentimento que vai para dentro ali. E aí a pessoa entra lá dentro, não quer dizer que ela vai ser melhor amigo de um cachorro, quem tem medo de cachorro, por exemplo, né? Mas que ela vai ser capaz de olhar de uma outra maneira, de conviver com o animal se estiver no mesmo ambiente, sem ter que evitar ir para aquela casa, sem ter que estar presente no mesmo lugar, sabe? Sem ter que atravessar a rua porque tem um cachorro na frente. Não quer dizer que ela vai ser o melhor amigo, mas essa pessoa não vai ter mais essa questão. Agora, pode ser que ela seja, sim, o melhor amigo também, porque às vezes o medo do cachorro era de uma outra pessoa. Ela viu uma cena de uma pessoa sendo mordida e ficou com medo na infância. E aí trouxe para a vida dela. E na verdade não era ela que tinha medo de cachorro. Entendeu? Ela viu uma cena e isso gerou isso nela. Então, aí quando a pessoa entra dentro dessa cena que eu estava contando aqui do sapo, lá da situação, ela vai entrar e aí ela vai passar por essa cena e vai ver que não afeta mais ela da maneira que afetava antes. Ou seja, diminuiu a sensibilidade com relação ao bicho lá que ela tinha. E assim, eu dei um exemplo, né, de dessensibilização. Mas dei o anterior, falei da regressão, mas tem vários, tá? Para cada pessoa vai de uma maneira. Tem pessoas que não imaginam, tem essa questão de não conseguirem imaginar o bicho, né? Porque não podem nem imaginar, porque isso já causa
um pânico. E aí é um outro caminho. É um caminho onde você parte das sensações da pessoa, dos sintomas, do que ela sente, né, do medo, da reação física que ela tem com relação ao bicho. E aí, ou com o objeto, seja qual for, ou com a situação, né? E aí você trabalha tirar essa sensação, dessensibilizar essa sensação, tá? Então você objetifica essa sensação, que a pessoa tem, essa emoção que a pessoa sente. Você transforma em uma coisa, né, conduz a pessoa para que ela transforme em um objeto, por exemplo, tá? Uma forma geométrica, uma fruta ou qualquer uma outra coisa. E aí a pessoa, a partir disso, você vai mudando as formas daquele objeto que representava o medo para a pessoa, até que ela encontre uma forma que não representa mais medo para ela. E fique com esta forma, que não representa mais medo, mas representa, sei lá, segurança, paz, tranquilidade, o que ela quiser que represente, para que ela substitua dentro dela isso, e só de fazer isso, quando ela estiver em contato com o objeto ou a situação, ela não vai reagir da mesma maneira, vai reagir de acordo com a substituição que ela fez. Aí falando em termos de sensibilidade também, né? Então, eu falei aqui bastante de animais, né? Mas pode ser medo de altura, né? Pode ser medo de lugares abertos, né? Onde a pessoa, que é a agorafobia, que a pessoa tem medo de ter uma crise de ansiedade ou um ataque de pânico e não conseguir fugir dali, sabe? Sair daquele lugar, daquela situação. Então a pessoa fica com medo de lugares onde tem multidão, de ir no supermercado, né? Numa farmácia, no metrô, enfim. Fobia social, né? Tem fobia social, tem fobia de Falar em muita coisa, né? Tem até de gnomo, fobia de gnomo. Gnomo de jardim. Acho que é gnomofobia. É isso aí. Daqueles de jardim, sabe? Então, mas para pessoa, eu falo porque assim, eu tive fobia de barco até pouco tempo, de enjoar dentro de barco, tá? É, e aí você falou um negócio pra mim, só pra eu beber uma água que eu falei pra caramba aqui. Eu respondi aí as coisas que você me perguntou. Não, respondeu. E aí deu por exemplo, assim, uma pessoa que tem medo de falar em público, tem alguma coisa para enfrentar esse medo assim ou só Então, eu tive, né, esse medo de falar em público. Tive bastante, inclusive tive de falar com estranhos também. Porque eu fui, devido, eu acho que a minha criação, onde eu fui super protegido, né? Mas meus pais queriam fazer o melhor por mim. Então, eles não sabiam, né? Queriam fazer o melhor. E, e também, graças a isso, eu pude me superar, né? Eu tive esse desafio aí na minha vida. Para você ter noção, eu tinha medo de entrar dentro de uma loja para comprar um tênis. Então, tipo assim, meu pai, sei lá, me dava o dinheiro e falava, entra aqui nessa loja para ir lá comprar o tênis. Eu tinha medo porque eu ia ter que falar com o vendedor. E eu não queria falar com o vendedor. Então, assim, a fobia era bem, bem tensa. Eu evitava tudo, evitava fazer de tudo para não ter que falar com alguém. E aí, quando chegou, então, na escola, eu digo assim, já na adolescência, né, e depois fase adulta, que eu tinha que falar em público, poxa, aí foi mais sinistro ainda. Só que eu não tinha recursos, né? Então, na época, o que eu fazia? Eu ia tremendo mesmo, né? Eu dava um jeito de ir me expondo aos poucos aquilo que me dava medo. Então, tipo, esse expor aos poucos que eu falo por exemplo, vamos supor, você tem medo de falar com estranhos, né? Com pessoas desconhecidas, né? Aí você, nessa situação, você pode fazer o quê? Bom, eu vou
numa academia. Eu vou perguntar as horas para as pessoas. Olha, isso é um passo. Vai, enquanto uma pessoa pergunta que oração, enquanto uma outra pergunta que oração, enquanto e assim vai, já deu um passo, tá? É que nem para pessoa que tem Perguntar a medo hora de. pra uma abelha. Hã? Vou perguntar a hora para uma abelha, ver se Pois passa do é. medo. Então você vai fazendo aos pouquinhos. Você, por exemplo, é um negócio da abelha. Esse é um processo de exposição onde você, aos poucos, gradativo, que aí você. É lógico que você vai sentir aquilo, mas aí você vai se acostumando com as situações. A pessoa, por exemplo, que tem medo de entrar na água, ela não pode pegar. Se ela pegar e se jogar dentro d'água, vai ser um choque, tá? Algumas pessoas vai, se jogam e resolvem. Mas assim, muita gente vai, vai ficar em pânico, se afogar e por aí vai. Então, aí você pode ir aos poucos. Ah, vai no lugar onde tem piscina. E aí fica naquele lugar, se acostuma naquele ambiente. Depois, uma próxima vez, você pode estar num lugar onde vai numa piscina rasa e você bota só os pés dentro da piscina rasa. E se acostuma ali. Até o momento que você entra dentro da piscina rasa. E aí você vai de pouquinho em pouquinho. Claro que ajuda se você, antes, se imaginar de uma maneira que você goste, que você ache confortável, ou com pessoas que você ama, que te deixam seguras, junto com você, fazendo esses passos, sabe? Esses pequenos passos. Porque você imaginar essas coisas, você vai te ajudando e vai te condicionando, tá? E tudo que você imagina é como se fosse realidade para sua mente. Então, você vai enfrentando aquilo, você vai confrontando aquilo, e você vai descobrindo. Por exemplo, se você se imaginar assim, se você não tivesse medo de abelha, né? O que você seria capaz de fazer? Como que você viveria? É claro que a abelha, ela não é uma coisa que você não fica preso dentro de casa por causa da abelha, né? Você vive, você tem suas coisas aí. Então, ela não é uma fobia que vai travar a sua vida. Mas tem gente que tem fobia que não sai de casa, entende? Então, aí é um passinho de cada vez. E aí, o exercício mental de você ir imaginando vai te ajudando a você ir enfrentando isso. Agora, é claro que quando você faz dentro de hipnose, né, dentro do transe hipnótico, o efeito disso é muito maior e muito mais rápido. Então, assim, só para você ter ideia, tratamento de fobia, olha, a maioria, tipo, foram 2 sessões, sabe? Não, Muito rápido. É duas, muito rápido, porque primeiro tem uma conversa, né, uma entrevista clínica que você faz com a pessoa, né, nessa primeira consulta, enfim, redução de ansiedade. Nessa primeira consulta, onde, no caso da minha, né, que eu faço uma entrevista clínica, faço uma redução de ansiedade para a pessoa ter uma amostra do que é a, a hipnose clínica, tiro as dúvidas, né, entendo ali o caso. E aí, às vezes, na próxima sessão, basta uma próxima sessão e pronto, né? Você resolveu. É claro, eu não estou dizendo que todo mundo é assim, mas assim, eu estou dizendo que é uma terapia breve, sabe? É uma terapia de um mês que você vai fazer. Não é uma terapia que você vai ficar anos para tratar uma fobia. É muito mais rápido, entende? É isso. Você tem. entendi. é, Ó, as pessoas que estão aqui assistindo, quem quiser mandar pergunta, fique à vontade aí. A gente vai responder aqui. Nem sei quanto está o tempo que a gente se perdeu nessa live. A gente começou umas 2 vezes. Desculpa aí, eu tinha entendido que era lá no meu perfil. Eu fiquei lá te esperando. Aí Imagina. tinha gente entrando, falando assim: calma que o Felipe já está entrando, calma que o Felipe já está entrando. Lá no teu E era eu que perfil? tinha que Tava estar assim? indo. É. Mas Poxa. Eu que Mas, também me perdi, né? Porque se eu soubesse, eu já tinha entrado lá faz tempo. não, mas beleza. E tem alguma dica, assim, para a gente perder o Então, medo, assim? as dicas foram essas aí que eu falei, porque a gente foi falando, conforme, né, fomos conversando, são essas aí, né? De visualização que você pode fazer em casa, de exposição aos poucos,
né, a situação que te dá medo, e é, racionalizar, né? É você ir conversando com você mesmo, no sentido de perceber que, e se questionando, né? Se faz sentido esse medo todo. E eu digo, se o perigo é real mesmo, tá? É porque às vezes é um perigo real, né? Às vezes sim. Mas assim, se você está correndo um risco real ou você não está ampliando o problema. Então, é a ideia de redimensionar, tá? E aí, é claro, lógico, como você tem a sensação dentro de você, a reação física, a emoção, não basta apenas racionalizar. Por isso a importância de você ir encarando aos poucos, tá? E você ir visualizando para que você visualizando você enfrentando aquilo, você conseguindo, obtendo resultado, de que maneiras você, como você ficaria numa situação se você não tivesse esse medo, o que você seria capaz de fazer, e entendendo também que ter ansiedade e ter medo é normal, tá? Faz parte, é natural, é um mecanismo que a gente tem, né, de proteção, de autopreservação, sobrevivência. Então é você saber como que você tendo essa compreensão de que o seu corpo, diante de uma situação de perigo eminente, você, nessa situação, você vai se preparar, ou para lutar, ou para fugir, né, ou vai congelar. Então, é ter essa noção que isso faz parte e que você não vai morrer porque você está tendo uma crise de ansiedade. Tá? Aí falando se a ansiedade for mais forte. Mas se for uma ansiedade normal, ela está te preparando, assim como o medo, está te preparando para você enfrentar aquilo. E aí você vai se expondo aos poucos àquilo, né? ao que te dá medo. Então é mais nesse sentido o que eu posso dizer, né? O que eu posso passar para vocês. E tem como a pessoa, Entendeu? antes de eu fazer minha pergunta, eu vou deixar que a Débora fez uma pergunta, duas na verdade. Fez? A pergunta Ah, não vi. se dá para fazer online essa dessensibilização. Claro, claro, toda hipnose que eu faço é online. Eu já fiz, eu atendia presencialmente e online. Aí eu fiquei só online agora, depois da pandemia. E dá para fazer tudo online. É perfeitamente, assim, em termos de melhora, de resultados, não tem nenhuma perda de qualidade, não, apenas o processo, né, de indução, né, que é o momento que a pessoa está entrando em transe hipnótico, que pela internet o caminho é a audição, é o caminho auditivo e, é mais o processo e tem um processo de relaxamento, né, que para você entrar nesse estado, que você vai relaxando. Então ele é mais lento só para você poder acessar o seu subconsciente. A diferença é que, claro que presencialmente você tem outros recursos de indução, né? Como, por exemplo, indução de choque, né? Ou instantânea, que chama, onde você através do toque, você, não só da fala, né? Mas através de uma junção de coisas, né? De uma linguagem não verbal, você consegue levar a pessoa para o transe hipnótico mais rápido. Então, às vezes, dentro de segundos. Então, essa é a diferença, só a entrada. Mas depois, o trabalho que é feito de imaginação e sentir, que é a própria pessoa que faz com ela mesma, a partir do que eu vou falando, isso é igual. É igual nas duas situações. E não tem risco algum. Tá? Em nenhuma das situações. Com relação a algumas perguntas, falar, mas se cair a conexão? Bom, se cair a conexão, o que pode acontecer? Eu primeiro deixo é como se a gente instalasse um programinha para ficar rodando na cabeça da pessoa, que é um procedimento
como ela, caso aconteça, né, a queda de conexão, ela acessa um lugar seguro para ela. Um lugar, ela imagina um lugar seguro para ela que traz muita paz e tranquilidade para essa pessoa, e aí ela abre os olhos, né, desperta, ela não dorme, não fica, ela não perde consciência, nem sai do controle dela, então na verdade ela está só emergindo, né, abrindo os olhos ali, a gente fala o despertar, né, e aí a pessoa entra em contato com você, se sentindo bem, segura, tranquila. Agora, então assim, é um processo muito tranquilo, né, não tem risco algum. Agora, se a pessoa estiver num relaxamento muito bom e ela está curtindo muito aquilo, e ela, porque está no controle dela e na consciência dela, quer curtir mais um pouco aquilo, então na hora que cair a conexão, ou a pessoa fica ali curtindo mais um pouco e depois abre os olhos e entra em contato com você, ou, como é muito próximo do momento em que você está quase dormindo, mas você ainda não dormiu, porque você está consciente, né, no seu controle, a pessoa bate aquele sono e a pessoa dorme, dá uma cochilada, dá uma dormida, e depois ela acorda e entra em contato com você. Porque se a pessoa dormir durante o processo de hipnose, não tem tratamento, sabe? Não acontece nada, porque eu preciso da pessoa fazendo as coisas com ela mesma, entende? A pessoa dando os comandos para ela mesma, a pessoa imaginando, sentindo. É assim que é a reprogramação mental que a gente faz em hipnose. É E a isso. Débora está perguntando também se funciona para crianças. Quem é a Débora que toda hora manda uma pergunta? Tá aparecendo aqui? Ah, agora que eu tô vendo aqui. Eu tava com o negócio, desculpa, eu tava com o negócio travado aqui, não tava aparecendo nada. Eu achei que alguém tava falando para você, André, aí do lado. E aí você tava mandando as perguntas para mim. Vamos lá. Perguntou de criança, né? Oi, desculpa, o que foi? Se funciona com criança? Isso. Positivo, funciona. Eu não trabalho com crianças, tá? Posso indicar depois, ver alguém que atenda, mas eu não trabalho, né? Eu posso já falar aqui, né? Tem um amigo, o Rafael Vielebski, e talvez ele atenda, mas eu não tenho certeza. Só que é isso. Mas é um tratamento que funciona e também é rápido, assim. E já aconteceu alguma vez de cair a conexão com você? E, claro, claro, e sempre foi tranquilo, né? Já caiu em momentos, até inclusive em situações de regressão, que você volta, né, para tratar um trauma lá atrás, e já aconteceu isso, e é esse processo que acontece, como eu disse, a pessoa vai para um lugar seguro, se sente bem tranquila, e aí a gente retoma a conexão e retoma o tratamento. Então, assim, não tem risco algum. Eu vi, tem mais perguntas aí, vê aí. Você que É está. o Gleison, tá perguntando se toda pessoa é hipnotizável. Então, sim, a hipnose acontece com você mesmo que você não acredite, todos os dias, tá? Quando você está assistindo um filme e você está ali concentrado e você é como se você estivesse dentro daquele filme, aí você imagina as coisas, dá risada, leva susto, chora, se emociona, você está hipnotizado naquele momento. Quando você está apaixonado por alguém, você está hipnotizado. Quando você sente o cheiro de uma coisa ou escuta uma música e vem uma lembrança para você e você sente a emoção envolvendo aquela lembrança, você está hipnotizado. Quando você tem pensamentos de ansiedade, né? Que você fica ansioso com alguma coisa, aí você fica pensando, antecipando coisas que podem acontecer, mas aí pensando em coisas ruins que podem acontecer, e aí vem um sentimento negativo, né? Na verdade, não vamos falar negativo, é desprazeroso. Nesse momento, você também está hipnotizado. Quando você está dirigindo um carro e você já sabe o trajeto, e aí você nem presta atenção enquanto dirige o carro, vai pensando em outras coisas, e quando vê, você já chegou lá no lugar, nem sabe como você fez o trajeto, você estava hipnotizado. Quando você assiste uma palestra, uma aula,
uma live e tá tão maneira que parece que foram 5 minutos e não 1 hora, você está hipnotizado também. Então, assim, o tempo todo você tem essa capacidade humana de imaginar e sentir as coisas, né? Então você está hipnotizado o dia inteiro, praticamente. Só que a diferença é que em hipnose, é, aí eu estou dizendo assim, dentro do processo que a gente faz, né, na clínica, você vai relaxar mais para você atingir um nível de hipnose mais profunda. Um nível médio, um nível mais profundo. Não apenas esse nível leve que diariamente acontece com você. Entendeu? É isso. Não sei como que a gente está de tempo, você sabe? Acho que já está. Não, aí eu acho que vai. Acho que deve ter uns 4 minutos só. Então. Acho que é isso. Mas o quê? Você tem alguma uma pergunta, uma Não, eu dúvida? tinha uma Que pergunta. surgiu? Perguntar se eu posso desenvolver uma fobia depois de adulto, por exemplo. Pode. Pode desenvolver em qualquer momento. Né? Por exemplo, agora com a pandemia, muita gente vem desenvolvendo fobias, por exemplo, a fobia social, de retomar a vida, né? De sair em público, sair no meio das pessoas. Então, isso é uma fobia que surgiu a partir da pandemia. O que mais? Teve por exemplo, agorafobia. Também é devido. Tem estudos que vêm mostrando o desenvolvimento, o crescimento dessa fobia por conta da pandemia. Né? Pessoas que quase morreram no hospital depois que saíram sobreviveram ao Covid, também desenvolveram fobias relacionadas, por exemplo, à morte. Tem a fobia de morte. É outra fobia que, que foi ocasionada por isso, por exemplo. Né? Então, em qualquer momento da tua vida, você pode desenvolver uma fobia. E se você não... e ainda tem uma questão que é o seguinte. A Débora aqui está agradecendo a informação. Eu que agradeço aí por participar. E aí eu estava falando o seguinte, né? Eu me perdi aqui. O que era mesmo aqui? Que a gente estava falando agora das fobias? É porque eu estou aqui na contagem regressiva e aí eu estou preocupado aqui de não encerrar. Mas fala aí, o que Você que... respondeu a pergunta que eu fiz. Então, é isso. Pode acontecer em qualquer momento. E é importante a pessoa que tem a fobia, avaliar se é preciso esse tratamento, se é uma fobia que está prejudicando a vida dessa pessoa e ela avaliar a necessidade de se tratar, porque uma fobia pode gerar outras coisas, tá? Pode gerar depressão, pode gerar, pode fazer com que a pessoa se isole, né? Aí é o isolamento social, pode gerar dependência química. Então, dependendo da fobia, né, no caso dessas fobias que geram isolamento, que fazem com que a pessoa, que impedem a pessoa de ter uma vida mais plena, ou que prejudica o trabalho. Né? Tem pessoas que deixam, por exemplo, de voar de avião e precisam, seja pelo trabalho ou por conta de família, tudo, e aí passam horas e horas num carro, né, ou num ônibus, porque não conseguem voar de avião. Então, assim, se gerar muito transtorno, entende? Se for uma fobia que gera muito transtorno para a pessoa, então é importante se cuidar, porque pode virar outra coisa, ou outras coisas. É isso. Entendi. Eu queria aproveitar aqui para agradecer também a presença da minha esposa, né, a Elô Dantas, que está sempre aqui comigo, e agradecer a sua participação, Eu né, que agradeço. aqui em mais uma live.
E é isso, né? E agradecer a participação de todos, todos que participaram aí, o Gleibson, Gleibson, Névoa, o Gleibson, Gleibson. que, que esteve aqui, né? A Eliege, quem mais aqui? Enfim. Opa, meu amor me respondeu aqui. Beijo, amor, te amo. É, então, queria agradecer aqui a presença de todo mundo, tá? E é isso. Espero que vocês tenham gostado, que eu tenha contribuído, o André também aqui com essa participação especial, né, André? Como convidado, Também né? espero. E é isso. Tem alguma coisa aí que Obrigadão, você quer viu? falar para o pessoal nesse encerramento? Não, só agradecer né, a participação de todo mundo e agradecer você mais uma vez por essa parceria nossa aí, que ocorram mais vezes e desejar sucesso aí para você e para todo mundo que está assistindo aí a gente. Ah, valeu também. Sucesso para todos e muita boa sorte para todo mundo também. É isso. Legal. Então, gente, e quem quiser, se quiserem mais informações sobre fobias, né, eu postei essa semana toda, eu postei conteúdo, o meu conteúdo foi voltado para fobias, coincidiu aí com Halloween, com o Dia das Bruxas, então tem muito conteúdo ali no meu Instagram, então quem quiser acessar tem dicas, tem mais informações que talvez possam ajudar vocês. E também tem o meu canal o meu podcast, né, no Spotify, onde eu sempre posto conteúdo ali, para quem gosta de ficar escutando, né, gosta ali de um áudio, tem um conteúdo bacana que pode ajudar também vocês. E é isso. Espero ter contribuído. Mais uma vez, obrigado, André. E tamo Valeu. junto e vamos com tudo. Valeu?